Olá! A aula que nós vamos ter hoje é a aula 9, que fala de seno e cosseno do dobro de um arco, tá? Tenham em mãos a apostila pra gente ir completando e pra ficar mais simples depois pra vocês estudarem aí, tá bom? Uma boa aula! Então, vamos lá, pra aula 9. Seno e cosseno do dobro de um arco. Quando a gente fala em dobro, a gente tá falando em duas vezes, certo? Então, pra gente poder ter o dobro, nós vamos usar o seno da soma e o cosseno da soma, certo? Então, lembrando a aula passada, ele colocou aqui, ó. Seno da soma é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A, certo? Aí, o que ele fez para transformar isso aqui num seno da soma? Ele fez, aliás, seno do dobro. O que ele fez aqui, ó? Eu tenho aqui minha formulinha, certo? Ó, seno de A mais B. O que diz isso daí? Ele diz que é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Para a gente ter o seno do dobro, a gente vai ter que substituir. No lugar do B, nós vamos trocar por A. Então, o B vai ser igual a quem? A. Então, vou ficar aqui, ó, seno de A. Quem é o B? É o A, certo? Que ele vai trocar no lugar de B por A. Igual seno de A vezes cosseno de A, mais seno de A vezes cosseno de A, certo? Então, onde apareceu B aqui, ó, eu troquei por A, aqui e aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, seno A mais A, 2A, que já é o dobro, certo? Igual. Seno de A vezes cosseno de A, mais seno de A vezes cosseno de A, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes seno de A, cosseno de A, certo? Então, ele usou isso aqui para a gente deduzir a nossa primeira fórmula, ok? Então, vamos lá, para o cosseno do dobro. Para a gente fazer o cosseno do dobro, nós vamos ter que usar a mesma fórmula que nós usamos na aula anterior, só que do cosseno. Então, cosseno do dobro, cosseno da soma, A mais B. Quem é o cosseno da soma? Cosseno de A vezes o cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Vamos fazer a mesma coisa. No lugar que a gente tem B, nós vamos trocar por A, para que a gente tenha o cosseno do dobro, certo? Então, vai ficar cosseno de A mais A igual cosseno de A vezes cosseno, olha lá, no lugar de B eu ponho A, menos seno de A vezes seno de A, porque eu troquei o B por A, certo? Então, eu vou ter, ó, cosseno A mais A, 2A, igual cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de A, menos seno de A vezes seno de A, seno ao quadrado de A. Então, essa aqui é a minha fórmula que eu vou usar para fazer quem? Toda vez que aparecer o cosseno do dobro, tá aqui na apostila, certo? Além dessas duas fórmulas que eu tenho aí do seno e cosseno do dobro, eu tenho mais outras duas que também pode facilitar na hora de fazer os cálculos. Então, a primeira outra fórmula que eu tenho seria essa daqui, ó, cosseno do dobro é igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Essa aqui seria uma outra, certo? E nós temos uma terceira, ó, que é também, a gente pode usar, que seria quem, ó? Cosseno do dobro é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A.
Então, eu tenho essas duas fórmulas aqui, certo? Como é que eu faço para chegar nisso aí? Na primeira fórmula aqui que nós temos, ó, o que ele usou? Ele usou aqui, ó, a identidade, né? A formulinha da identidade, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1, que é a relação fundamental. E ele usou a fórmula que eu tenho aqui em cima, que nós acabamos de achar. Cosseno do dobro igual ao cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. O que ele fez? Ele somou o cosseno aqui, ó, certo? Então, ele pegou o cosseno, essa fórmula aqui do cosseno do dobro e somou aqui, ó. Então, ele colocou aqui 1 mais cosseno do dobro, pegou esse cosseno e somou aqui. E do outro lado, ele tinha cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, certo? Ele somou o que eu tenho aqui, ó, 2 cosseno ao quadrado, ok? Aí, ele chegou no quê? Ele chegou no que nós temos aqui, ó. Ele somou cosseno ao quadrado, aí fez corta-corta e sobrou quem, ó? 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Passou mais 1 pro outro lado, que virou menos 1. A mesma coisa ele fez aqui do outro lado, ó. A gente tem uma identidade, ó, menos 1 igual a menos cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado. Então, ele pegou a equação fundamental que nós temos e já multiplicou por menos 1. Aí, aqui, ele usou o cosseno do dobro também, que é a mesma fórmula. Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Aí, o que ele fez? Ele somou dos dois lados. Então, aqui, ele somou o cosseno do dobro, que é essa parte aqui, né, ó. Cosseno do dobro. E desse lado aqui, ele somou essa parte aqui, ó. Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, certo? Aí, ele cortou o cosseno com o cosseno, certo? Quem que sobrou? Cosseno do dobro, igual, aí menos 1 passou para o outro lado, mais 1, e menos seno daqui com menos seno daqui, virou menos 2 seno ao quadrado de A. Então, nós temos essas duas formulinhas aí, que vai auxiliar na hora da gente fazer o cálculo, ok? O primeiro exercício em classe que nós temos é o seguinte: seno de 15 vezes cosseno de 15 é igual a... Então, olha só. Primeira coisa que eu vou ter que olhar, eu tenho seno, certo? Então, a fórmula que eu usaria, que eu teria para usar seno, seria seno do dobro é igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A, que é a primeira formulinha que nós temos aqui, certo? O que eu tenho aqui, ó? Seno de 15 graus vezes o cosseno de 15 graus. Vocês conseguem ver que eu tenho só essa parte aqui, ó, certo? Então, quem que eu teria aí nesse caso? Eu teria a metade, certo? Aqui, ó, eu tenho a metade, porque eu não tenho 2 aqui na frente, eu teria um só, certo? A metade de quem? Do seno de 2 vezes o A. Quem seria o A? 15, porque ele tá aqui, ó, certo? Tudo bem? Aí, como é que eu faço para eu resolver isso aí? Então, eu vou colocar que isso aqui é a mesma coisa, que é a metade do seno de 30 graus, porque 2 vezes 15, que é o seno do dobro, certo? Então, eu vou ter a metade. Na tabelinha, de novo, do 1, 2, 3, quem é seno de 30? Olha lá, eu tenho a metade, né? Seno de 30, meio. Então, eu vou ter 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Então, isso é igual a 1/4. Alternativa correta, letra D de dado. Exercício 2. Calcule o cosseno de π sobre 8. Então, nós vamos calcular aqui, ó, o cosseno de π sobre 8, certo? Para a gente calcular o cosseno de π sobre 8, nós vamos usar a formulinha que nós temos o cosseno do dobro. Cosseno do dobro é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de A menos 1, certo? Como nós temos aqui, ó, o ângulo, que seria o A, nós vamos usar aqui, ó,
o π sobre 8. Então, o meu A vai ser igual a π sobre 8. Então, onde aparecer A, nós vamos trocar por π sobre 8, certo? Então, vai ficar cosseno de 2 vezes π sobre 8 igual a 2 cosseno ao quadrado de π sobre 8 menos 1, ok? Como é que vai ficar? Aqui dá pra gente simplificar, ó, por 2. Então, cosseno, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes π, π. 8 dividido por 2, 4. Aí, aqui, ó, igual a 2 cosseno ao quadrado de π sobre 8 menos 1, certo? Agora, lembrando lá da tabelinha do 1, 2, 3, quanto que é o cosseno de π sobre 4? Lembrando que π vale 180 graus, certo? Então, 180 dividido por 4 vai dar quanto? 45. Qual que é o cosseno de 45 na tabelinha? Raiz de 2 sobre 2. Esse menos 1 passa para esse lado, mais 1 igual a 2 cosseno ao quadrado de π sobre 8, certo? Por que nós não podemos aqui, ó, simplificar o 2 com o 8 aqui? Porque, na verdade, ele quer saber o cosseno de π sobre 8. Se eu simplificar, não vou conseguir achar, certo? Então, vamos tirar o MMC aqui desse lado, ó. Vai ser 2. O MMC entre 2 e 1 é 2, certo? Então, vai ficar aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Igual a 2, que multiplica cosseno ao quadrado de π sobre 8. Vou multiplicar em cruz aqui, ó. Vamos passar esse 2 que tá multiplicando pra cá, dividindo. Então, eu vou ter, ó, raiz de 2 mais 2 sobre 2 vezes 2, 4, igual a cosseno ao quadrado de π sobre 8, certo? Só que eu não quero saber o cosseno ao quadrado, eu quero saber quem? O cosseno. Então, vamos terminar aqui do lado. Então, eu vou ter aqui, ó, cosseno ao quadrado de π sobre 8 é igual a raiz de 2 mais 2 sobre 4, certo? Como eu não quero saber a raiz, o cosseno ao quadrado, o que eu faço? Raiz desse lado e raiz desse lado. Corta, corta. Então, eu vou ter aqui, ó, cosseno de π sobre 8 igual raiz de 2 mais raiz de 2. Eu só inverti a ordem aqui para ficar mais bonitinho, tá? Mas tanto faz, se eu colocar raiz de 2 mais 2 dá na mesma. Sobre, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, acabou aqui, ó, cosseno de π sobre 8 é igual a raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2. No exercício 3, que é da Universidade Estadual do Ceará, nós temos o seguinte: o número de soluções da equação módulo de seno do dobro igual ao módulo da cosseno de x no intervalo de 0 a 2π é. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui, ó, o módulo de seno do dobro igual ao módulo do cosseno de x, certo? Então, nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter o primeiro caso, que seria seno do dobro igual a cosseno de x. E nós vamos ter o segundo caso, que é seno do dobro igual a menos cosseno de x. Por quê? Porque quando a gente tem um número em módulo, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? Como é que nós vamos resolver isso aí? Então, vamos lá. Então, no primeiro caso, qual que é a fórmula do seno do dobro? Seno do dobro é a mesma coisa que 2
vezes seno de x vezes cosseno de x, igual a cosseno de x, certo? Vamos resolver isso aqui. Então, vai ficar 2 seno de x vezes cosseno de x, mais cosseno passa para o outro lado, menos cosseno de x igual a zero. Vai virar uma equaçãozinha aqui. Quem é comum aqui? O cosseno de x. Cosseno de x que multiplica quem? 2 seno de x menos 1 igual a zero, certo? Então, vou resolver isso aqui. Como é que vai ficar? Cosseno de x igual a zero, tá aqui, primeira resposta. E a segunda, 2 seno de x menos 1 igual a zero. 2 seno de x é igual a 1, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, que seno de x é igual a 1 sobre o 2, tá multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, achei dois valores aqui, certo? Terminou? Não. Então, vamos ver o que que significa isso aqui, ó. Quem que é seno de meio? Seno de meio é igual a 30 graus. Quem é 30 graus em π? Π sobre 6, certo? Então, vamos lá na bolinha. Bolinha. Então, eu tenho aqui, ó, 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. Vamos lembrar que o primeiro valor é cosseno e o segundo valor é seno. Então, eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho cosseno de 0, que é π sobre 2. E nesse ponto aqui, eu tenho cosseno de 0, que é 3π sobre 2, certo? Então, eu já achei duas respostas, π sobre 2 e 3π sobre 2. Agora, vamos olhar aqui no π sobre 6, que é meio. Outra bolinha. Seno positivo está nesse eixo, aqui é positivo e aqui também é positivo. Então, aqui eu tenho π sobre 6. Quem é que corresponde aqui ao π sobre 6? Π menos π sobre 6. 6 vezes π, 6π menos π, 5π sobre 6. Então, a minha solução aqui, eu já teria 4 números. Eu teria π sobre 2, 3π sobre 2, certo? Esses dois. Teria aqui, ó, π sobre 6 e 5π sobre 6. Então, desse lado aqui, ó, eu já achei 4 soluções. Agora, vamos terminar lá no segundo caso, certo? Vamos lá para o segundo caso. Farei a mesma coisa. Quem é seno do dobro? 2 vezes seno de x, cosseno de x. Menos cosseno passa para cá, mais cosseno de x, que é igual a zero. Então, quem é comum? Cosseno de x, que multiplica 2 seno de x mais 1, igual a zero. Cosseno de x é igual a zero, achei a primeira raiz aqui. E a segunda? 2 seno de x mais 1 é igual a zero. Então, eu vou ter letra de um lado e número do outro, não é isso? 2 seno de x é igual mais 1, passa para o outro lado, menos 1. Seno de x é igual a menos 1 sobre 2. Achei a segunda aqui. Nesse caso aqui, eu não preciso fazer a bolinha de novo, porque eu acabei de fazer a bolinha aqui, ó. É o mesmo resultado. Agora, aqui vai mudar? Vai. Então, ó, bolinha. Eu tenho aqui, ó, seno de menos meio. O seno de meio, nós acabamos de achar aqui que é π sobre 6, certo? Que é 30 graus. Então, quem que seria o menos meio? Seria aqui embaixo, ao lado negativo, na bolinha do seno, no eixo do seno. Então, aqui é negativo, aqui é negativo. Nós vamos achar esses dois pontos aqui, ó. Eu sei que meu ângulo original é esse aqui, ó, π sobre 6, que eu acabei de achar, que é meio. Então, como que eu acho aqui embaixo? Π menos π
mais π sobre 6, certo? Então, vai ficar 6 vezes π, 6π mais π, 7π sobre 6. E aqui, 2π menos π sobre 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 1, 11. 11π sobre 6. Encontrei mais duas respostas aqui. Então, meu conjunto de solução, na verdade, será π sobre 2, 3π sobre 2, π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, no total, eu tenho quantas respostas diferentes aqui, ó? 6. A alternativa correta lá é a letra D de dado. Então, vamos lá. Agora que nós já terminamos a aula 9, então, vocês farão a tarefa mínima, tá? Dessa aula, que são os exercícios de 8 a 10 do capítulo 3, e a tarefa complementar, que são os exercícios de 11 a 15, também do capítulo 3, ok?